Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 232, Nosso Lar de Chico Xavier, né? Em conversação. Nós estamos encerrando já esse capítulo 43. O próximo capítulo 44, tema As Trevas. Vamos ver, né, se dará tempo de esmiuçar, falar alguma coisa do próximo capítulo. Até porque, aqui, olha para você ver, um integrante do grupo ali, juntamente com Lísias, André, Tobias, fez a seguinte pergunta a Benevenuto, né? Mas o Espiritismo perguntou abruptamente um dos circunstantes, ali daquele grupinho. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Naquele momento ali, né, em 1943, é lógico que, se tratando de 1943, quando o livro foi lançado. Então esse integrante do grupo, ele está perguntando a Benevenuto, mas o Espiritismo perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Esta é a pergunta que esse integrante do grupo ali, entre André, Tobias e Lísias e outros amigos, reunidos com Benevenuto, essa pergunta ele fez a Benevenuto. E aqui Benevenuto responde, olha só, Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. Até aqui nós já estudamos nos vídeos anteriores. Daqui em diante agora é sequência. Então Benevenuto disse assim, ó: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. A nossa marcha é muito lenta. Por que será que a nossa marcha... Por que Benevenuto está dizendo a nossa marcha é muito lenta? Pois veja bem, o interesse, né? O materialismo, o fanatismo, a preguiça, o deixa para amanhã, o que nós podemos fazer hoje, a falta de fé em si próprios. Quantos milhões de pessoas temos comentado aqui nos vídeos anteriores? Quantos milhões de pessoas batem às portas das casas espíritas com o intuito de transferir para os integrantes daquela casa espírita os teus problemas? Pois são raras as pessoas que buscam o Espiritismo para aprender a autolibertação. Quase sempre as pessoas buscam o Espiritismo
com o interesse de se livrar dos problemas, livrar do câncer, da depressão, da angústia, da melancolia, livrar-se dos obsessores. E quem bate a uma porta de uma casa espírita com esse intuito, ele encontra-se na contramão dos desígnios de Deus. Por que ele encontra-se nos desígnios da mão de Deus, nos desígnios das leis de Deus? Porque, veja bem, a finalidade do Espiritismo não é afastar o obsessor da vida de ninguém. A finalidade do Espiritismo não é curar ninguém. A finalidade do objetivo do Espiritismo não é curar câncer, angústia, melancolia, ansiedade, depressão. A finalidade do Espiritismo não é arrumar marido, arrumar namorado, arrumar emprego, fazer com que ela volte para mim e eu volte para ela. A finalidade do Espiritismo não é essa. A finalidade do Espiritismo é nos orientar nesta trajetória a qual nos encontramos, como dissemos nos vídeos anteriores do dia anterior. O Espiritismo é essa bússola que eu devo procurá-lo para me auto-esclarecer e não para que ele solucione os meus problemas. Eu busco o Espiritismo para me estudar a mim mesmo. Pois quando eu recorro ao Espiritismo e estudo o Espiritismo, essa ciência, obviamente eu estarei estudando a mim mesmo. Eu estarei aprendendo a lidar comigo. Eu estarei aprendendo a me conhecer. Eu estarei aprendendo a expurgar os monstros que trago e, ao mesmo tempo, eu estarei aprendendo a me resignar, a aceitar com humildade, benevolência e indulgência. Então, quantas milhões de pessoas buscam o Espiritismo para resolver casos amorosos, em busca de emprego, em busca da cura física? Eu nunca procurei o Espiritismo para ser curado fisicamente. Não. Eu me encontro no Espiritismo já faz 43 anos. Nunca procurei o Espiritismo para que ele curasse o meu corpo físico. Eu procurei o Espiritismo há 43 anos atrás para que ele me auxiliasse na minha autocura espiritual. Porque a partir do momento que eu me transformo por dentro, eu me transformo por fora. Eu me reformo por dentro, eu me reformo por fora. Eu aprendi na doutrina dos Espíritos, conforme está no Evangelho, que a dor, o sofrimento é uma bênção.
àqueles que realmente compreendem de onde veio, onde está, por que aqui está e para onde irá. Agora, você há de concordar comigo que 99% das pessoas que buscam o Espiritismo buscam no intuito de se livrar dos obsessores, arrumar marido, arrumar esposa, emprego, para desamarrar trabalho que foi feito. Pera lá, você vai ver onde vai parar isso aqui. E por aí em diante vai. Eu tô com câncer, eu queria ser curado. E você acha que Espiritismo cura câncer? Você acha que Espiritismo nos beneficia com emprego? Você acha que o Espiritismo faz a minha esposa voltar para mim e eu voltar para minha esposa? Você acha que o Espiritismo faz eu comprar uma casa, ou comprar um carro, ou comprar uma fazenda? Ou encontrar uma mina de diamante ou de ouro? A humanidade está cega. Agora, muito mais cego não está a humanidade. Muito mais cego está aqueles que se dizem espíritas, que se encontram na liderança das casas espíritas, agindo como charlatões, mistificadores e impostores. A diretoria da casa espírita. Veja bem, existe o centro espírita sério e existe o centro espírita meia boca. Não adianta você bater à porta da casa espírita séria pedindo cura física que você não irá receber. Eles nem te atenderão. Se você for com esse intuito de coisas materiais, fisicamente, não. Agora, é preciso entender que 100% das casas espíritas que existem no Brasil e no mundo, 95% são casas espíritas místicas. E por ser místico, são dirigidas pelas trevas. E por serem dirigidas pelas trevas, obviamente as pessoas ali, os dirigentes, eles não estudam, não exemplificam, não trabalham com dignidade, com honradez. Por esse motivo, todo mundo que chega em busca de cura, eles botam para dentro. Porque eles estão preocupados com a quantidade, não com a qualidade. A casa espírita abarrotada de gente que se preocupa com a quantidade, não com a qualidade, muitas vezes são assessoradas pelas trevas. Tem casas espíritas que não fornecem ao público, às pessoas, cursos de espiritismo, de espécie alguma. Eu conheço pessoas que frequentam a casa espírita 20 anos. Que se você chega e pergunta a ela, você já leu o Livro dos Espíritos? Nunca. Você já leu o Livro dos Médiuns? Nunca. A Gênesis, Céu e Inferno, o Evangelho? Nunca. Mas por quê? Porque eu não gosto de ler. Mas você gosta de fazer o que na casa espírita? Eu gosto de receber espírito. Eu faço parte do trabalho de desobsessão, de incorporação.
Eu fico procurando até hoje onde é que está escrito esse trabalho de incorporar. Eu não consigo entender que espírito incorpora em médium. No campo vibracional que os espíritos, tanto das trevas quanto do bem, podem irradiar o campo vibracional do médium, eu acredito. Mas incorporar no médium eu não acredito. Eu não acredito. Olha, 43 anos de doutrina espírita, eu nunca acreditei nisso. A pessoa chega na casa espírita, ele chega desinformado, ali ele permanece desinformado e ele sai desinformado. A pessoa chega à casa espírita, ele pede para o mentor uma mina de diamante, o mentor dá. Ele pede uma esposa, o mentor dá. Pede um marido, o mentor dá. Pede trabalho, pede casa, pede carro, pede tudo, o mentor dá. Isso não é espiritismo. Você vai me desculpar, mas isso não é espiritismo. Às vezes tem pessoas que não gostam de assistir os nossos simples vídeos, porque aqui eu rasgo o verbo mesmo. Com todo respeito a essa colocação, eu não tenho a cauda presa com ninguém encarnado. Por isso eu não tenho que ter medo de falar o que eu sei. Eu não estou aqui para servir a humanidade. Eu estou aqui para servir aqueles no plano espiritual que me designaram a esse trabalho. Por isso nós já nos encontramos com 6.500 vídeos. Então 6.500 vídeos não é 6 vídeos, é 6.500 vídeos. É renúncia, é dedicação, é esforço, é batalha, é luta. Primeiramente dentro de mim. Então, o responsável por essa bagunça toda na cabeça da humanidade são os presidentes das casas espíritas, que entregam a direção de determinados trabalhos dentro da casa espírita a pessoas totalmente sem cultura, sem preparo, sem conhecimento da doutrina espírita. Eu conheço uma casa espírita em São Sebastião do Paraíso, onde o fluxo de gente é enorme, mas que as trevas se apoderaram de 99% do grupo interno desta casa, onde hoje eles nada mais fazem do que brigar por causa de fofoca, fuxico, ciúme, inveja. Isso é o efeito das trevas infiltradas ali. Mas são casas espíritas que priorizam a quantidade e não a qualidade. E quando ministram alguns cursos ministrados por pessoas místicas que não têm conhecimento nenhum do espiritismo, que aprendeu o misticismo lá fora e continua pregando o misticismo lá dentro. É lastimável. É o que Benevenuto está dizendo aqui, ó. O espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. O espiritismo é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Aqui, Benevenuto está tratando do que nós estamos tratando aqui. A nossa marcha é muito lenta. Ele continua assim, ó. Trata-se de uma dádiva sublime, o espiritismo,
é uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Olha que vergonha. É o que nós estamos dizendo aqui. Para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. 99% da humanidade, principalmente os espíritas que se dizem espírita, ainda, não possuem olhos de ver essa dádiva divina na doutrina que significa o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se conseguíssemos ver essa dádiva divina na doutrina dos Espíritos, agiríamos com mais responsabilidade, com mais compromisso, com mais seriedade. Instruiríamos a humanidade a autoevangelização, porque a partir do momento que eu instruo a pessoa a se evangelizar, automaticamente esta pessoa ela consegue expurgar do seu interior, do teu interior, os males que lhe afligem. Então, se eu instruo a pessoa a autoevangelização, automaticamente essa pessoa aprende a expurgar os males que lhe aflige interiormente. Por esse motivo, as pessoas que procuram a casa espírita aprendem dentro da casa espírita que não é da responsabilidade dos espíritos e nem dos médios curar ninguém. Não é da responsabilidade dos espíritos e nem dos médios pegar o problema daquela pessoa para ele. Ele aprende dentro da casa espírita séria que se ele trabalha a autorreforma, que se ele se liberta do homem velho e ignorante, ele consegue a autocura interior. E é óbvio, por encontrar-se no perispírito, na alma, no espírito, as matrizes da enfermidade física, eliminando essas matrizes internas, desaparece as enfermidades externas. Caso contrário, a pessoa busca o espiritismo com o intuito do comércio, do mercenarismo, e essa troca aí eu te faço a pergunta: quem são os responsáveis por essa bagunça que encontra-se aqui na Terra, inclusive dentro da doutrina dos Espíritos? Não é a doutrina dos Espíritos, não é o Espiritismo que tá uma bagunça, não. Vou repetir. Não é o Espiritismo que é ou que está uma bagunça. A bagunça encontra-se nos representantes do Espiritismo denominados
espíritas, pseudos espíritas, que não se exemplificam, que não praticam. Estudam, outros nem estudam e já assumem responsabilidade. Conforme disse nos vídeos de ontem, anteriores, mentores de casas espírita Umbanda orientando um amigo meu a a separar da esposa com 2 filhos. E ele separou da esposa, passou a pagar pensão para os 2 filhos, porque ia aparecer na vida dele a alma gêmea dele. É preciso entender, gente, que isso é contrário aos desígnios de Deus. Tanto esse meu amigo responderá um dia perante a providência divina, quanto esses espíritos charlatões, mistificadores, quanto esses médios, esses que se dizem presidente dessas casas espíritas. Porque nós somos responsáveis pelo compromisso, pela responsabilidade que nós assumimos. Vamos para o próximo vídeo para darmos sequência nesse mesmo assunto, que é a sequência dessa mesma mensagem.